aí pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Primata Nerd, eu sou o Douglas Cunha. Primeiro eu quero saber se vocês observaram que hoje eu comecei o vídeo de uma forma diferente. Coloquei umas imagens aí do desenho dos Jetsons. E eu queria saber de vocês se vocês imaginam isso em live action. Já imaginaram? Vocês gostariam que esse filme existisse? Hoje em dia tá na moda fazer filme de desenhos animados antigos. Eu tô gostando do que eu tô vendo. He-Man veio aí e se provou um filme muito bom. Segundo informações que me chegou, a Warner aprovou o projeto e tá trazendo Jim Carrey na produção do filme. E, se eu não me engano, Colin Trevorrow seria o diretor cotado para rodar esse filme. E aí tem uma coisa que me chamou muito a atenção. E a gente vai debater isso aqui porque é o seguinte. A produção dos Jetsons, há mais de 40 anos, já vem se tentando criar um live action do desenho. Ou seja, desde 1980 que isso tá querendo acontecer. E uma pergunta que eu quero fazer a vocês é: por que demorou tanto? E será que agora vai? Será que esse filme vai? Então, se você já gosta desse tipo de conteúdo, fica comigo até o final e descobre essa história interessante sobre a produção em live action do filme Os Jetsons. Segue comigo depois da vinheta. Pois é, pessoal, como eu disse para vocês lá no início do vídeo, tem uma coisa que me chamou muita atenção, que foi essa situação do cinema tá tentando produzir o filme Os Jetsons há 40 anos. Eu não tinha a mínima noção dessa notícia. Para mim foi uma surpresa muito grande. Mas vamos fazer o seguinte, a gente tá tentando chegar nos 1000 inscritos, então agora eu vou pedir para vocês que antes da gente dar continuidade, se inscreve no canal e ativa o sininho de notificações para ajudar o canal, porque ó, isso ajuda pra caramba. Também não esquece de deixar aquele like marotinho, sapeca o dedo no like para ajudar o canal também, porque isso incentiva a gente a trazer mais vídeos para vocês. E compartilha esse vídeo com todo mundo que gosta desse tipo de conteúdo. Mas antes da gente entrar no assunto a fundo, a gente vai separar por partes, porque eu quero explicar direitinho para vocês tudo o que está acontecendo desde quando se tentou criar o filme live action dos Jetsons. E você vai saber tudo aqui nesse canal, então fica comigo até o final, valeu? Vamos lá. Tem muita gente tratando esse assunto como já sendo confirmado, que já vai produzir, que já está em produção, mas não é bem assim, não é desse jeito que funciona. Eu vou listar aqui para vocês o que foi e o que não foi confirmado. Para isso eu trouxe uma listinha aqui para poder trazer para vocês e informar direitinho, porque de cabeça é muita coisa para decorar. Então eu trouxe a colinha, eu vou pegar aqui para citar para vocês. O que foi confirmado? Foi confirmado que Jim Carrey vai fazer parte da produção. Isso aí já é certo. Também foi confirmado que o diretor vai ser Colin Trevorrow. Eu vou explicar quem é ele para vocês durante o vídeo. Aguarda a ansiedade aí. Também está confirmado na produção o nome de Joe Epstein. Eu não sei se ele vai entrar como coautor, como escritor, mas o nome dele já foi confirmado. Também foi confirmado que vai ser produzido pela Warner Bros. Isso aí já é certo. A Warner Bros já se pronunciou quanto a isso e ela vai produzir o filme. Quanto ao tipo de filme que vai ser produzido, já também foi confirmado que vai ser em live action. Então isso é bom. E o lançamento vai ser para depois de 2027. A gente não sabe quando, mas vai ser depois de 2027. E aí o que é que não foi confirmado? Não foi confirmado uma data de estreia. Ninguém sabe quando é que vai ser a data de estreia. Também, quem é que Jim Carrey vai interpretar? A gente não sabe quem é que ele vai interpretar. O elenco, também, a gente não sabe quem é que vai interpretar. Na verdade, sim, o nome de Jim Carrey já foi confirmado, mas a gente não sabe quem vai interpretar e também não sabe quem é o elenco, o restante. Eu vou dar exemplos aqui como Jane, Judy e Elroy. A gente não sabe quem é que vai fazer os papéis. Ainda tá na mesa isso aí. Então, negociando. Outra questão também é a aparência dos personagens. Isso aí a gente não sabe como é que vai ficar. É uma incógnita. Esperamos não nos decepcionar, mas ainda ninguém sabe. E também não sabemos quando é que vai sair o primeiro trailer. Vamos ter que aguardar aí. E também tem outra coisa, a história do filme. A gente não sabe como é que vai se passar a história do filme. Então assim, lembrando, a gente sabe que Jim Carrey já está confirmado no filme. A gente só não sabe quem é que ele vai fazer no papel. A gente sabe que é a Warner que vai produzir e isso é bom. E também tem uma expectativa muito grande, mas como eu disse para vocês, não é confirmação da gente saber qual é o papel que Jim Carrey vai fazer, mas espera-se que ele faça o George Jetson. Isso tudo que eu tô passando para vocês é muito importante, porque a partir desse momento, tudo que eu disser para vocês é a minha opinião baseado nas notícias que me chegaram. Então, tá curioso? Quer saber dessa história? Continua até o final aí, porque eu vou desvendar tudinho para você. Continua aí, não sai daí não. E agora vem a parte que eu acho mais interessante. Você sabia que não é a primeira tentativa de Hollywood de levar os Jetsons pro live action? Na verdade, Isso já acontece há décadas. Lá na década de 80, já existiam desenvolvimentos para uma versão em live action. E, em materiais antigos, chegaram a imaginar nomes como o de Chevy Chase para o papel de George Jetson e o de Shelley Long para o papel de Jane. Olha só como o tempo passa.
Hoje nós estamos falando de Jim Carrey, mas décadas atrás, Hollywood já estava tentando imaginar quem é que poderia interpretar esse pai atrapalhado do futuro. No começo dos anos 2000, mais precisamente no ano 2003, outra tentativa ganhou força, dessa vez com o nome de Adam Shankman, associado à direção. Mas o projeto continuou passando por mudanças. E aí, em 2006, a Warner tentou mais uma vez fazer um live action dos Jetsons, e dessa vez colocando Denis Villeneuve na direção e Adam F. Goldberg como roteirista. Só que esse Adam F. Goldberg tem uma curiosidade muito interessante sobre ele, porque ele foi o criador de uma série chamada The Goldbergs, que falava também de uma família. Então, assim, foi uma tentativa e, como sempre, mais uma vez, continuou tendo mudanças. E aí, gente, um ano depois, em 2007, a tentativa agora foi trazer outro nome de peso para produzir esse filme, que é nada mais nada menos que Robert Rodrigues. É, ele mesmo, o criador de Sin City, Cidade do Pecado, Machete, Alita, Anjo de Combate. Ele chegou a negociar a direção do filme. Mas aí vocês já sabem onde é que isso foi parar, né? Já sabem no que deu, né? O filme não aconteceu. De novo, o filme não aconteceu. E as mudanças continuaram. Mas aí, gente, é que a história fica ainda mais curiosa. Porque lá em 2017, os Jetsons ganharam outra possibilidade. E dessa vez, uma série para TV. E quem estava por trás disso? A ABC. Exatamente. A emissora televisiva ABC. E eles tinham um projeto piloto da série live action. E quem é que estava por trás disso? Você tem noção? Você adivinha aí? Faz o seguinte, antes de eu dizer quem é, coloca aí nos comentários quem você acha que estaria em 2017 com a possibilidade de dirigir essa série live action. Já colocou aí nos comentários? Eu vou esperar. 2000 anos depois. E aí, colocou? Pronto, vou dizer pra você agora. Se você colocou certo, colocou direitinho, a pessoa por trás dessa série televisiva seria nada mais, nada menos que nosso querido Robert Zemeckis. Isso mesmo, Robert Zemeckis, o criador de nada mais nada menos que De Volta para o Futuro. Só que mais uma vez o projeto não decolou. Não decolou, não deu certo. E é justamente por isso que eu fico curioso quando alguém fala: ai, agora fizeram filme, finalmente tiveram a ideia. A ideia já existia há décadas. O problema é fazer essa ideia funcionar, minha gente. Imagina aí, enquanto Hollywood tentava fazer o live action acontecer, também existiram novas tentativas de trazer a família para o cinema em animação. E olha que eles conseguiram. Em 1990, eles trouxeram pra gente Jetson, o filme. E é assim, gente, o filme existe, mesmo que em animação, chegou aos cinemas, mas não foi exatamente um sucesso de crítica. Mas isso nos ensina uma coisa: fazer o Jetson chegar ao cinema não é o problema. O problema é fazer uma história que pareça realmente digna de Os Jetsons. Esse é o grande problema. E finalmente chegamos no momento atual. 2025, começou a surgir umas informações por aí que Jim Carrey estaria negociando estrelar o live action. Já o Colin Trevorrow estaria associado ao projeto junto com Joe Epstein. Mas naquele momento ainda eram apenas negociações. Hoje, a história mudou, papai. É, mudou. Mas é porque a Warner confirmou o projeto. Agora nós temos Jim Carrey envolvido no projeto. Já parou para pensar nisso? Depois de tantos anos, será que finalmente chegou a vez dos Jetsons? Deixa aí nos comentários. Deixa que eu quero saber. Deixa que eu vou ler todo mundo. Deixa aí nos comentários para mim se você acha que chegou a vez dos Jetsons, que vai acontecer. E agora a gente vai falar de uma coisa realmente interessante, que é o elefante na sala. Sim, ele mesmo. Com todo o respeito que eu tenho a esse cara, esse ator incrível, eu amo de paixão, que é o Jim Carrey. Se ele realmente for interpretar o papel do George Jetson, eu já imagino simplesmente algumas cenas hilárias, que vão ficar hilárias com ele. Porque George é um personagem que vive desesperado. Ele tem o chefe pressionando, a família, tem o trabalho, tem as contas e ainda tem as máquinas dando problema. E ele ainda, para completar, se mete em algumas confusões. Agora entrega isso tudo nas mãos de Carrey. É uma combinação que pode funcionar muito bem, mas muito bem mesmo. Vocês fazem ideia de quanto? Mas existe um perigo. Jim Carrey não pode simplesmente interpretar o Jim Carrey, mas não. George tem que continuar sendo o George. Ou seja, Jim Carrey, ele tem que deixar George assumir o papel. Ele tem que fazer a gente acreditar que ali na frente está o George Jetson. Porque se o George Jetson for simplesmente mais um personagem do Jim Carrey,
aí eu acho que perde a graça, né? Não vai ter graça. A gente não vai estar vendo o personagem de George, que é o que a gente quer ver. A gente quer ver o George. Então o Jim Carrey precisa trazer isso, precisa levar isso, na verdade, para as telonas. Mas sabe qual eu acho que vai ser o maior desafio? Não é o Jim Carrey, nem o roteiro. Eu acho que o maior desafio deles vai ser criar o mundo dos Jetsons. Orbit City, os carros voadores, os prédios, a casa dos Jetsons. Isso eu acho que vai ser o desafio. Porque os Jetsons não acontecem simplesmente em uma cidade futurista. Aquela cidade tem identidade, tem cores, tem formas, tem um visual futurista que a gente reconhece imediatamente. Se os estúdios transformarem Orbit City em uma cidade cinza, cheia de prédios metálicos e parecendo com outro filme de ficção científica, pode esquecer. Eu quero olhar para a tela e falar: isso é os Jetsons. É isso que eu quero. E tem dois personagens que eu considero fundamental. A Rosie, a robô, e Astro, o cachorro. A Rosie não pode ser apenas um robô engraçadinho. Ela é uma parte fundamental daquela família. Imagina como isso poderia ser interessante. Os Jetsons imaginavam o futuro onde a tecnologia faria tudo pela gente. Hoje nós temos inteligência artificial, casas inteligentes, assistentes de voz, automação. Ou seja, a realidade começou a alcançar os Jetsons. E Astro tem que ser Astro. Não precisa criar um cachorro hiper realista se ele perder aquela personalidade que todo mundo já conhece. Ele precisa continuar sendo um dos personagens mais divertidos da família. Porque ele é o Astro. Ele é Astro. Ele é um cachorro muito atrapalhado. Se mudar isso nele, vai perder a graça. É aqui que eu acho que existe uma oportunidade enorme para esse novo filme. Porque quando os Jetsons foram criados, eles imaginavam o futuro. E o ano era 1962. Mas o futuro deles era em 2062. Só que nós estamos em 2026. Vocês imaginam isso? 1962, 2062 e agora 2026. E aí, algumas coisas que pareciam absurdas naquela época, hoje já fazem parte da nossa vida. Vou dar exemplos aqui. A videochamada, relógios inteligentes, casas inteligentes, assistentes virtuais, robôs, inteligência artificial e automação. Mas não é por isso que a gente vive hoje com toda essa tecnologia que eu acho que nós, né? Eu vou falar por nós aqui. Você e eu aqui conversando, batendo, né? Nesse bate-papo gostoso aqui desse vídeo. Nós não gostaríamos que trouxessem, como eu falei lá antes, os Jetsons numa realidade atual, porque a gente já tem isso tudo. Não. Os Jetsons tem que ser os Jetsons. E é aí que eu acho que é onde eles podem pecar, tentar trazer os Jetsons para essa atualidade. Porque os Jetsons não vivem nessa atualidade, como eu falei, eles são de 2062, apesar da história ter sido criada em 1962. E é onde tá, nós estamos vivendo, como eu falei, em 2026. Mas o filme, ele tem que se passar em 2062. A história, como tá no desenho, a Orbit City com partes flutuantes da cidade, carros voadores, também eles não precisam encher de tanto CGI. Se eles colocarem tudo isso, como tá lá no desenho, de maneira moderada, eu acho que vai dar muito certo. Outra coisa que eles não podem deixar acontecer é Jim Carrey fazer o George ser mais um personagem genérico de Jim Carrey. Eles têm que lembrar que essa é mais uma comédia familiar. Eles não podem esquecer disso. Eles têm que colocar a alma dos Jetson lá. Aquela coisa atrapalhada do George, do cachorro Astro, até mesmo da robô Rose. Ela de vez em quando se atrapalhava também. E aí o que eles não podem fazer é pegar esse filme familiar, que é a história dos Jetsons, e transformar em mais um filme de ficção científica genérico, senão vai perder a graça. Então eles precisam equilibrar tudo isso pra receita dar certo. É o que eu acho. Então assim, o que eu quero com isso tudo? E eu sei que você também quer. Eu quero a tecnologia dos Jetsons inserida nesse filme. Eu quero carros voadores, os carros voadores do filme mesmo. Eu não vejo vergonha nisso, mesmo porque é um filme baseado no desenho da década de 60. Eu quero uma Orbit City espetacular, sabe? Aquela Orbit City que você olha assim, bate o olho e diz que ali é a Orbit City dos Jetsons. Não é uma Orbit City genérica, não é uma cidade qualquer. Mas, acima de tudo, o que eu quero, e eu sei que o que você quer, é nesse filme ver a alma dos desenhos dos Jetsons nele. Que a gente olhe e veja que ali realmente é o filme dos Jetsons. É um live action dos Jetsons que foi baseado na animação. Só transpuseram isso.
Então não custa muito com a tecnologia que tem hoje, não custa nada usar essa tecnologia para isso. Então eu acho que dá para fazer. O meu ponto de vista agora, eu, Douglas, fã dos Jetsons, porque eu cresci assistindo esse desenho e assim, eu parava o que eu tava fazendo para assistir. Se eu não me engano, ele passava na Band. Eu amava a abertura do Jetsons, eu ria muito com aquela abertura, que ela é muito engraçada. Eu gostava dos carros voadores, eu gostava da tecnologia, eu achava o máximo a cidade. Eu tive uma infância ótima assistindo esse desenho, uma experiência excelente. Eu até sinto falta dele hoje. Eu sei que ele tá na internet para assistir, às vezes eu não tenho tempo, mas assim, em se tratando de passar isso para o cinema, para um live action, que é muito mais trabalhoso, eu fico aqui imaginando qual vai ser o resultado disso. E eu espero não me decepcionar, porque senão vai matar a minha infância, vai matar a minha experiência de infância. Quer dizer, eu acho até que não, porque assim, eu ainda dou muito valor ao desenho, como outras obras que foram feitas, e eu ainda prefiro os originais. Então assim, os Jetsons, eu acho que a fórmula tá ali, não tem o que dar errado. Se a gente usar outros exemplos do cinema aí que deram certo, eu acho que é um filme que tem tudo para dar certo. Eu acho que eles aprenderam muito de lá para cá com essa história do cinema ter evoluído e ver que dá para fazer negócio mesmo que com CGI. E assim, independente do que eu disse lá atrás, carregando ou não no CGI, mas dando a característica que o filme tem que ter, que ao que se propõe, que é trazer a história para ser transformada em live action, eu acho que não tem fórmula para dar errado não, se fizer desse jeito. Eu acho que a experiência vai ser muito boa, vai ser um negócio muito nostálgico, você vê tudo aquilo na tela do cinema, o Astro, a Rose, o George, a Jane, o Elroy, a irmã, que eu acabei esquecendo o nome agora. Então assim, eu acho que vai ser muito legal, vai ter aqui, como eu disse, aquele toque nostálgico, é capaz de muita gente se emocionar no cinema, se fizer desse jeito, usando como base o desenho original. É só acreditar e fazer. Tecnologia tem, recurso tem, ator, eu sei que eles vão encontrar os atores que vão se encaixar no papel, e como já foi dito lá, Jim Carrey é um dos caras, eu acho que é a opção mais acertada, e é só aqueles pormenores que eu coloquei lá no início, que eu acho que Jim Carrey, ele tem que viver o personagem, e não fazer o personagem viver o Jim Carrey. Isso eu acho que é o que vai dar o maior toque de nostalgia, pra gente olhar assim e falar, nossa, Jim Carrey ali. Quer dizer, você não viu nem o Jim Carrey, você vê assim, o George Jetson tá, parece que tiraram o George Jetson do desenho. Então a gente quer isso, é essa parte nostálgica, que você olhe para aquilo e fale, nossa, tiraram do desenho, aquele ator nasceu para esse papel. É isso que a gente quer. Então assim, eu tenho boas expectativas quanto a esse filme e eu espero que ele venha para trazer fortes emoções pra gente e mostrar para essa meninada nova aí o que a gente viveu e como é que a gente se emociona quando vê uma produção dessa sendo baseada numa história que existia dando certo agora. Então, gente, depois de tudo isso, eu acho que a pergunta agora não é se é possível fazer o live action dos Jetsons, mesmo porque a tecnologia hoje permite tudo. Ela permite hoje criar a Orbit City, permite criar a Rose, o Astro, permite colocar carros voadores no céu, permite fazer praticamente qualquer coisa que a imaginação mandar. A pergunta agora é outra. Então assim, será que Hollywood vai conseguir entender o que fez os Jetsons serem tão especiais, gente? Porque os Jetsons não foram apenas sobre tecnologia. Eles também eram sobre família, eram sobre trabalho, eram sobre as maluquices da vida, era sobre imaginar que o futuro poderia ser melhor e principalmente, rir sobre tudo isso. Porque os Jetsons era alegria. Então agora eu quero saber de você. Você gostaria de ver os Jetsons em live action? E o mais importante, você acha que Jim Carrey seria um bom George Jetson? Deixa aí nos comentários que eu quero saber de vocês agora. E outra, se você, assim como eu, que é daquela época, imagina o futuro maluco dos Jetsons em live action, eu acho que agora é a hora de decolar. E eu acho que tem tudo pra dar certo. E se você gostou desse vídeo, já se inscreve no canal, ou melhor, se você chegou até o final desse vídeo aqui, escreve lá nos comentários. Antes de mais nada, escreve nos comentários George Jetson pra saber que você chegou até aqui. E não esquece de se inscrever no canal, ativar o sininho de notificações, que ajuda pra caramba a gente. Se inscreve, dá essa forcinha pra gente chegar nos 1000 inscritos. Deixa o like, ajuda a gente com o like, porque ajuda pra caramba, incentiva demais a gente a fazer mais vídeos pra vocês. Eu tô tentando aqui trazer vídeos agora, pelo menos um vídeo por semana pra você que tá aí do outro lado e fica aguardando meus vídeos. Tô tentando trazer um por semana. Também não esquece de compartilhar esse vídeo com todo mundo que você conhece e gosta desse tipo de conteúdo. Comenta o que eu deixei lá, tá? Comenta, não esquece de comentar. Eu vou ler todos, eu quero saber a opinião de vocês. E é isso, gente. Um forte abraço, até o próximo vídeo e fui!